O Lula é um presidente fragilizado por falta de apoio popular. Tem um procedimento, tem uma maneira de proceder que não agrada e sua popularidade vai descendo a ladeira. Esse governo é sustentado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Isso o presidente Donald Trump ele escancarou para o mundo todo. Eu queria saber de você, é possível que Lula tome uma decisão nesse imbróglio com os Estados Unidos? Que ele tome uma decisão Bom, sem consultar, sem o aval de Alexandre de Moraes e companhia? bom, é impossível. Primeiro que as vias de contatos com os Estados Unidos elas estão bem obstruídas. O Itamaraty, né, que é o responsável pelas relações internacionais, bem como o chanceler, eles estão sem alternativas porque não tem nem conexão. O pouco de conexão que tem está sendo boicotado, evidentemente boicotado. Não é porque o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo não querem que o Brasil resolva. É porque o Brasil, o governo brasileiro, não tem condições democráticas de resolvê-las. Então, veja, o governo americano já sabe disso, o Departamento de Estado, e todos os departamentos aqui já sabem que o governo brasileiro não tem acesso, não tem viabilidade. Por essa razão, Lula hoje, querendo o Alexandre ou não, não tem condições nenhuma de negociar. Desculpas, o Brasil hoje não está em condições de negociar. Eu me lembro exatamente, umas 3, 4 semanas atrás, um mês atrás, que o Donald Trump e o Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, numa reunião com o Vladimir Zelensky, o presidente da Ucrânia, ele deu uma apertada no presidente da Ucrânia. E ele disse uma coisa muito interessante: você não está em condições de negociar nessa mesa. Você não está com as cartas da mesa. Você não tem as cartas. Exatamente a mesma coisa que acontece, guardadas as devidas proporções, do governo Lula. O governo Lula não tem carta, não tem comando, não tem nem lugar para sentar na mesa. O governo Lula, escuta o que eu estou falando, o governo Lula não tem nem lugar para sentar na mesa. Toda a questão da articulação internacional e a viabilidade para uma solução pacífica com anistia ampla, geral e restrita. E isso tudo quem está viabilizando, falando, é o próprio Paulo Figueiredo. É o Paulo Figueiredo, que é mais um exilado político aqui nos Estados Unidos. É um jornalista exilado, melhor dizendo. Então, o Lula, Marcos Melo e Monique Melo não têm condições nenhuma de tratar sobre esses assuntos. Além de não ter carta na mesa, o Lula não tem nem lugar para sentar nessa mesa. Isso é interessante que a sua fala me levou a recordar que as pessoas da esquerda, os votantes, eleitores do Lula, uma das principais comparações que faziam entre Lula e Bolsonaro era que na fase Bolsonaro o Brasil era um anão diplomático, né, perante o mundo, e que com Lula voltando a gente ia voltar a brilhar, o Brasil ia voltar a brilhar perante o mundo. Essa sua fala me lembrou isso. Não é isso exatamente que está acontecendo, né? Exatamente. Assim, hoje o Brasil ele vive numa condição deplorável. A gente sabe que a América Latina ela tem condições desfavoráveis. Um ou outro país ali, como o Chile, que tem um produto interno bruto mais relevante, o Uruguai agora, que está virando o berço das startups aí na América Latina, e o Brasil ele sempre teve uma Argentina, né, com os altos e baixos dela, viveu os anos de ouro na década de 60, 70, mas depois com o cristianismo, com o peronismo, depois cristianismo, a coisa ficou bem ruim. E o Brasil, pelo seu tamanho, o Brasil sempre teve uma posição de relevância. Primeiro, que é um país de proporções continentais, faz fronteiras com vários países da América Latina. Segundo, o agronegócio brasileiro. O Brasil sempre vendeu as commodities brasileiras, o agronegócio, o petróleo, o setor de turismo e tudo mais. O Brasil, ele, de certa forma, né, primeiro ali com Oswaldo Aranha, com o voto de Minerva, aqui em Nova York, inclusive, na Organização das Nações Unidas, que efetivou o Estado de Israel como Estado legítimo e conhecido. Então, o Brasil ele tinha uma posição de destaque. Primeiro, a tradição aqui na ONU, toda a abertura da ONU, o primeiro discurso é um discurso brasileiro, do presidente da República Federativa do Brasil. Sendo que o Brasil, de um tempo para cá, do governo Lula para cá, ele foi perdendo a relevância, virando anão diplomático, se aliando com ditadores, se aliando com terroristas, se aliando com governos totalitários, se aliando com um governo que não traz a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de gênero. O governo Lula está apoiando o Irã, o governo do Irã, quer dizer, o regime iraniano.
O governo Lula apoia o regime do Xi Jinping, o regime comunista do Partido Comunista, o PCC, na China. Não só o governo Lula, bem como a nossa Suprema Corte. Inclusive, recentemente, aí, os ministros do Supremo Tribunal Federal disseram que são fã de Mao Tse-tung e fã de Xi Jinping. Ou seja, Mao Tse-tung é o grande responsável pela revolução cultural na China. E o Xi Jinping é o grande ditador hoje do regime chinês. Então, assim, o Brasil virou uma pária. Perdeu aquela aura, perdeu aquela autoridade de um país que estava gozando de privilégio de sentar na mesa. Então, Monique, eu respondo para você isso. O Brasil é menos do que um anão diplomático. Porque o anão diplomático ele é pequeno e ele ainda acessa as salas de negociação. O Brasil hoje está sem acesso. O Brasil hoje está sem acesso ao mundo livre. É como se o Brasil não tivesse a credencial para acessar determinada sala. Sabe quando você está em um evento e você quer acessar a sala VIP, tem um segurança lá fora, e o cara fala assim, cadê tua pulseira? Cadê tua credencial? Você fala, não tem, o cara fala, então você não pode entrar aqui. Isso é o Brasil hoje, lamentavelmente. Entre os países sérios do mundo que estão sentando para resolver os problemas na mesa, o Brasil não tem lugar nessa mesa. E óbvio que não tem lugar. O Lula prometeu resolver o conflito e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia tomando cervejinho, comendo churrasco. Essa é a diplomacia brasileira. Essa é a diplomacia brasileira que trata os americanos, quando chegam no país, de desdém. Inclusive, a China está negociando as taxas com os Estados Unidos. A Índia, que também está no bloco dos BRICS, bem como a China, está negociando as taxas com os Estados Unidos. E aí, os russos já começaram a dizer, o ministro da guerra da Rússia, o ministro de Relações Internacionais, melhor dizendo, disse que a proposta de moeda dos BRICS é uma proposta do governo brasileiro, ou seja, está todo mundo tirando o corpo fora. Nós não temos lugar na mesa. Lamentável. Você vem para cá, para os Estados Unidos, o real brasileiro não vale nada. Não vale nada. Isso tudo mostra o quanto nós, brasileiros, estamos aquém do que está acontecendo no Ocidente e no mundo livre, Monique.